Então, o que nós fizemos na aula passada, só recapitulando aí, dando um overview do que nós fizemos esse projetinho aqui para estudo, né? Que é o Vendo HT. Então, nós temos aqui, vamos começar pelas pastas, a gente está organizando, certo? Temos a pasta Vendo HT, que é o projeto. Dentro da pasta Vendo HT, então, temos a pasta de componentes, que é para organizarmos ali o que a gente está componentizando. Então, a gente tem aqui 3 componentes: Navbar, que é a barra de navegação, a lista de clientes, que é uma tabelinha para listar os clientes cadastrados, e o formulário de clientes. Então é tudo reutilizável, foi por isso que nós fizemos componentizado, tá? Temos aqui o service, que é basicamente JavaScript, não tem nada de view aqui. Ele é um JavaScript só para fazer acesso a dados. Então a gente joga para ele um objeto cliente, ele coloca no local storage. Ele busca os clientes cadastrados no local storage, basicamente. Essa é a interface do local storage. E temos 2 HTMLs aqui, o index e o cliente. Vou rodar aqui para a gente lembrar onde nós paramos. Vou pegar o index e vou jogar no live server. Temos aqui. Então vejam que aqui a gente já fez uma navegação, certo? Fizemos a página, aqui temos o menu. Isso aqui já vem do Navbar, que é um componente que nós criamos. Se eu clico aqui em cliente, ele vai me jogar para a página de cliente. E veja o que aconteceu aqui, ó. O que está acontecendo? Oi? Não recarregou? A parte de cima? Tem certeza? Vou dar um zoom aqui. Ó. Ó. O que está acontecendo aqui? A gente está mudando de HTML mesmo. Então vejam aqui, vejam pelo link que nós temos aqui, ó. Aqui eu estou no servidor local, certo? Pasta Vendo HT e temos aqui index.html. Se eu clico no link cliente, olha o que vai acontecer com o meu link lá. Ele muda para cliente.html. Pelo fato de eu estar mudando de HTML, ele recarrega toda a estrutura. Então home, olha lá, ele dá uma piscadinha, vocês veem. Piscou. E isso é uma característica de uma aplicação que não está no padrão SPA. E é isso que nós queremos mudar agora. Então, o que a gente vai utilizar? O View Router. Vamos dar uma olhada nele aqui. Então, vamos utilizar, assim como nós utilizamos o View, tá? Vamos importar o CND dele, o código online. Tá? Então, vou pegar aqui, ó, na página do View Router, router.viewjs.org, tá? Não precisa nem traduzir a página, nem nada, a gente só vai pegar o link da importação do código do View Router, tá? Abrindo a página do View Router, basta vir aqui, ó, no Getting Started, tá? Lá embaixo, aliás, aqui, ó, na área de HTML, nós temos aqui o link de importação do View Router. É esse que nós vamos utilizar, tá? Veja que aqui ele já dá um exemplo de como fazer, né? Ele já pega o View Core. Então, o View Router, ele depende do View Core, tá? Aquele o View que nós já estamos utilizando, já importamos no nosso projeto. O View Router necessita desse módulo Core do View. Tá? Sem ele, o View Router não vai funcionar. É um módulo básico que a gente precisa. Então, precisa importar o Vue.js e precisa importar depois o View Router, que é uma parte dele. Então, vamos copiar esse segundo script aqui, tá? Vamos copiar ele aí. Então, com o link copiado, deixa eu copiar aqui. Vamos lá no nosso index.html. Então, lembrando, a ideia é nós não temos mais vários HTMLs, tá? Vamos ter só um, que vai ser o index, e o index vai ser a nossa única página. E aí que está o SPA, Single Page Application, uma aplicação, aliás, de página única. Qual que é a nossa única página? É o index.html. Esse é o único HTML que nós vamos ter. Então, vamos lá. Lá embaixo, onde nós estamos configurando o Vue.js, tá? O nosso módulo aqui inicial, o root, depois da importação do link, aqui do link de importação do Vue.js Core, nós vamos colocar o View Router, tá? Então, lembrando, eu preciso colocar depois, tá? Porque o View Router depende do módulo Core, módulo básico do Vue, tá? Então, eu tenho que colocar esse link de importação do View Router depois que eu já importei o Vue.js Core. Beleza? E aí vamos começar
a configurar então. Vamos entender como é que funciona o view router, perdão. O view router ele vai funcionar da seguinte forma. Para entender mais ou menos como que funciona o SPA, a ideia dele, a gente vai ter algo do tipo assim, eu vou estar aqui, esse vai ser a minha página. Eu vou entrar aqui, venda HT, index HTML, e eu vou ter algo parecido com isso aqui, Quando eu for para a página de cliente, eu vou ter assim, um barra cliente. E repara que não é cliente.html, é só cliente, é só um texto. Quando eu for para a página de produto, vai ser isso aqui. Por que eu estou falando isso? Porque é isso que o view router quer. O router vem de rota. Rota é isso aqui. Então o router ele vai pegar qualquer rota que você está agora. É a barra, que seria a rota raiz, que é a mesma coisa disso aqui. Então vou carregar o home. É barra cliente? Então vou carregar cliente. É barra produto? Então vou carregar produto. E é isso que nós vamos fazer agora. Mapear a rota para a página. E a página, lembrando, não é uma página inteira. É só um componente com a parte que eu preciso. Tá? Então vamos aproveitar aí e criar então essas páginas. Tá? Eu vou criar primeiro... Não, vamos fazer a configuração do view router. Melhor. O que eu vou fazer aqui? O view router, ele é um objeto... Quando a gente importou esse link aqui do JavaScript, veio uma classe para nós chamada viewHouter, dessa forma, tá? O que a gente vai fazer, é o seguinte, vamos criar uma constante. Eu não vou criar variável, porque uma vez que a gente criar a configuração do viewHouter, a gente não vai ficar alterando ela. Então é melhor que nós tenhamos uma constante. Eu vou criar uma const, vou chamar de router, que vai receber um novo viewHouter, uma instanciação do viewHouter, tá? Então aqui nós instanciamos o viewHouter. A partir dessa instância, vamos colocar aqui, instância do viewHouter. Vou colocar comentário aqui para a gente se localizar também, tá? A instância, não sei o que escrever aqui, tá? Instância do viewHouter. Agora que nós temos, então, criamos esse viewHouter, estamos configurando ele, aliás, temos que configurar ele, tá? Eu instanciei o viewHouter e eu preciso aqui, passar como argumento dessa instanciação um objeto, assim como nós fizemos aqui no view, tá? Igualzinho. Abre e fecha chaves aí, vamos dar um enter só para ficar melhor a organização. E aqui eu tenho que passar algumas informações para ele, tá? Então, lembra que a gente estava fazendo estava explicando sobre as rotas, e é isso que o viewHouter precisa saber. Basicamente isso aqui. Cria o viewHouter e fala quais são as rotas. Então, eu preciso passar para ele essa configuração chamada routes. Rotas, né, do inglês. Routes vai ser um vetor. Já vamos abrir e fechar colchete e apertar Enter aí, só para ficar mais organizado o código. Então aqui o viewHouter quer saber, quais são as suas rotas, quais páginas você tem. Então vamos começar a mapear essas rotas. A primeira rota que nós vamos fazer é a rota raiz, ou a rota da home, tá? Para eu dizer home, a rota em geral que nós utilizamos é a rota barrinha, tá? Só que eu não vou colocar barra direto aqui. Como que eu crio essa configuração de rota? Cada rota eu tenho que criar um objeto literal, um objeto JavaScript ali. Então vou abrir e fechar chaves. E aqui eu tenho que indicar algumas informações, aliás, duas. Qual que é o caminho, qual que é o path, ou seja, é barra o quê? Qual que é o nome da rota? E o componente que você vai carregar. Então, se for na barra, qual componente você vai carregar? Se for barra cliente, qual componente você vai carregar? E ele vai ficar trocando isso. Então, se for, o que a gente quer fazer é, se for barra, ou seja, a página inicial, a página raiz, carrega o componente home. Se for barra cliente, tira o componente home e coloca o componente cliente, a página. E é isso que ele vai fazer, vai ficar trocando o que está lá, vai ficar mudando conforme a rota. E é isso que nós vamos fazer. Então, criamos o objeto literal, então tem que passar o path, que é a rota basicamente. Aqui é uma string, eu coloco barra. Essa é a rota que eu estou passando, esse é o caminho.
E o segundo é o componente, tá? Não é componentes do plural não, tá? É singular, componente. Qual que é o componente que você vai carregar? Repara que nós não temos ainda, tá, esse componente, a gente vai criar ele. Então vamos lá, o que nós precisamos fazer agora é criar o componente que ele vai carregar quando estiver na rota raiz, tá? Nessa rota barra. Então, vamos criar isso aí. Ó, para deixar mais organizado, tá? Sempre quando a gente for fazendo, a gente vai criar pasta. Isso é normal. E vocês vão ver quando a gente for criar um projeto pelo Vue CLI, ele vai seguir esse padrãozinho, tá? E até para a gente se acostumar também, quando chegar no Vue CLI, a gente vai estar familiarizado com a estrutura. Então, aqui no projeto, na pasta Venda HT, vamos criar uma nova pasta. E esta pasta vai se chamar Views, tá? Views seriam as nossas páginas, tá? Eu estou colocando Views, que é o nome que o Vue CLI dá, tá? Quando a gente vai gerar o projeto, ele coloca essa pastinha chamada Views, só para a gente se acostumar. Mas poderia ser Pages, tá? Para ficar mais claro. Eu vou colocar Views para seguir o padrão do Vue CLI, que é o que a gente vai almejar aí, beleza? Então vamos criar a pasta Views. E aqui a gente vai criar os componentes nossos, tá? Eu vou colocar, vamos criar aqui na pasta Views um novo arquivo e vamos chamar esse arquivo de home, tá? Lembrando que componentes, nesse momento, nós estamos fazendo pelo JavaScript, tá? JavaScript puro. Quando formos para o Vue CLI, que a gente vai ter toda uma estrutura pronta, a gente vai começar a utilizar os SFCs, tá? Que seria o Single File Component, que é basicamente o arquivinho .vue. A gente chega lá, vocês vão ver que não vai mudar quase nada, tá? Vamos colocar home, vou colocar o padrão aí com letra maiúscula, tá? Home.js, JavaScript aí. A gente vai começar a criar esse componente. Então lembram como que cria componente? Não. Ó, então, para criar componente é basicamente, não precisa copiar ainda não, tá? Vue.component. Só escrever certo, né? Vue, que é a classe do Vue. É difícil, hein? Vai hoje vai. Vue.component, tá? Isso aqui ele cria o componente. Aí lembra, a gente passa o nome do componente e depois o objeto, que aqui a gente tem que colocar o template, que é o HTML, o data, methods, aí volta normal, tá? Eu vou escrever de novo só para todo mundo acompanhar, isso aqui é só para a gente lembrar. Então, ó, a gente tem que criar esse componente e guardar ele em uma variável, para a gente conseguir acessar ele depois, tá? E eu não vou criar nesse caso variável, vou criar uma constante, tá? Então, vou chamar de const home, com letra maiúscula, recebe view.component, abre e fecha parênteses. Vamos dar o nome desse componente, vou chamar de home, vírgula, o objeto literal aí de configuração. Pessoal, então só para, acho que pode surgir essa dúvida, que é o seguinte, mas a gente está criando um componente aqui, seria interessante colocar na pasta components? Tem sentido, tá? Só que a gente vai deixar na pasta views porque o nosso home é de fato um componente, só que é um componente específico para a página. Nós estamos criando um componente que é uma página. Então, só para uma questão de organização, eu vou colocar nessa pasta views, tá? E esse componente que seria uma página, a gente também vai utilizar vários componentezinhos que estão aqui. Então, em geral, o que está aqui dentro da views são componentes páginas, são páginas. Agora, o que está dentro da pasta componentes são fragmentos de página. Então, lista de cliente, formulário de cliente, que é o que nós fizemos aqui, navbar, drawer menu, que é aquele menu lateral, e o que mais a gente achar interessante componentizar. Então, são fragmentos, partes bem pequenas da página, tá? E até para a gente colocar lá para fazer reutilização, beleza? Então, vamos voltar aqui no home. O que eu vou passar aqui, primeiro, vamos colocar o template, que é o HTML desse componente, tá? Então, template. Vamos utilizar o string literal, tá? String literal. E já vamos colocar aquele comentáriozinho do HTML aqui, só para ele deixar colorida essa string. E aqui vamos escrever como se fosse HTML, né? Então, vou colocar uma div. Lembrando que a gente tem que ter esse componente, essa tag raiz, né? E dentro da div eu vou colocar só um H1 aqui, só para dizer que a gente está na home, tá? Vou aqui página. Então o nosso componente ele só vai ter basicamente esse H1 dizendo que é a página home. E é só isso por enquanto, tá?
Vamos voltar agora para o nosso index.html. E aqui eu tenho que dizer que eu vou utilizar esse componente. Só que primeiro eu tenho que importar esse componente, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, depois do navbar, eu vou escrever a tag script, tá? Script src. E aqui eu vou importar views/homejs. Quando eu importo esse arquivo homejs, ele cria aquela constante chamada home com H maiúsculo. Aí eu consigo falar aqui, ó, qual que é o componente? É o home. Como que eu consigo isso? Porque eu importei o arquivo, né? Lembrando que aqui no arquivo a gente criou essa constantezinha aqui. Quando a gente criou essa constante, importou aqui no index, agora no index aquela constante existe. Então posso colocar aqui home. E essa é a ideia. Então, quando o usuário estiver na rota raiz, na rota barra, eu vou carregar o componente home, a página home. E essa é a ideia. Beleza, então vamos salvar. É basicamente isso aqui que nós precisamos, tá? Salvamos aí. Vamos voltar para o index.html. Ó, já repararam alguma coisa diferente já? Nada, né? No link, alguma coisa? Ó, tem um barra aqui. Primeiro, na verdade ele deixou de ser só index.html e ele tem uma exclamação hashtag barra. Só que esse exclamação hashtag só é indicativo que o que vem depois são rotas. Agora, isso aqui já é indicativo de que o nosso view router já está entrando em ação, tá? Ah, e se eu colocar cliente, será que vai? Não vai. A gente ainda tem que fazer alguma coisa. Ah, mas eu estou no barra, não carregou página home. E aí? Não tem nada da página home. Não, tem sim. Página home tem o H1, página home. Ele deveria carregar isso aqui. Você fala, Matheus. Tira o index. Tira o Se quê? escrever barra Da home. Sabe como funciona? Ah, tirar o index.html? Deixa só o Seria? hashtag. Sim. Será? Não, tira esse L. O L? Não tem esse L. Ah, é HTML. Oh, desculpa, pessoal, não é exclamação, era o L. Tô vendo coisa aqui, tá? Era só o hashtag que ele colocava. Ó. Não precisa mais nem do index.html. Mas a gente cai no mesmo. Parece permanecer, né? Não precisa colocar o index.html mais. Mas tudo bem, o home ele parece que não carregou. Por que será? Será que a gente errou na configuração? Ó, a configuração está corretíssima, tá? Só que, como que o view router vai saber onde que ele vai colocar essa página? Tá, tudo bem, você tem isso aqui, ó. Esse é seu index. Onde que eu vou colocar essa página, essa área de troca, vamos colocar assim? É o index, mas em que parte? Você tem aqui o navbar, você tem o H1, você tem o form, mas eu não sei se eu coloco antes do navbar, depois do navbar, antes do form, depois do H1, dá o mesmo aqui. A gente não indicou para ele, ó, view router é aqui que você vai injetar as páginas. E ele precisa saber disso. Ele precisa saber o local que ele vai ficar injetando as páginas, tá? E é isso que nós vamos fazer agora, tá? Para facilitar e a gente conseguir ver melhor, ó, vamos pegar aqui o H1, vamos selecionar aí o H1 e o form e vamos comentar, tá? Então, Ctrl barra ou Ctrl K, Ctrl C, ele faz o comentário. Seleciona a área, né? E Ctrl barra ou Ctrl K, Ctrl C. Então, com essa configuração que nós fizemos, e a gente comentou aqui a área do H1, só para ver se vai carregar home mesmo, né? Então, vou salvar. Beleza, olha que maravilha, ficou tudo em branco. E aí? Bom, apareceu o navbar, que era de se esperar, né? O navbar está aqui, mas o home não apareceu. De novo, a gente ainda não colocou, não avisou para o view router ainda onde que ele vai injetar. Falta isso, tá? Vamos injetar, é aqui que eu quero que injete, tá? Então, vamos injetar a página aqui nessa linha 15, tá? Como que eu faço isso? Tem uma tag especial do view router para isso. Quando nós importamos o view router, além da classe view router, ele vem com umas tags próprias dele, que são componentes que ele fez, né? Que é do próprio view router. A tag que nós vamos utilizar aqui se chama router-view. Essa tag vai indicar, é aqui que você vai injetar as páginas. E vamos colocar isso aí, tá? Router-view. View de página, tá? De visualização, aqui no caso. Só colocar aí
é uma tag sanduíche, abre e fecha. Vamos salvar então, voltar para o browser. Olha que coisa bonita, né? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Inspetor de elemento, console. Ixi, deu um monte de erro aqui. Ó, a gente não vai conseguir, os erros que estão acontecendo aqui não são claros e não vão ser. Mas o erro foi o seguinte. Quando nós estamos utilizando esse tipo de componente, que é esse tipo de biblioteca, né, ou framework, biblioteca em geral, né? O ViewRouter é uma biblioteca do Vue. Quando a gente tem esse tipo de biblioteca que altera muito a estrutura de como o Vue vai funcionar, a estrutura da sua aplicação, que o ViewRouter vai fazer isso, ele vai mudar esse esquema de carregar página. A gente precisa registrar isso na instância raiz do Vue. Aquele new Vue que nós fizemos, a gente tem que falar, ó, Vue, incorpora as configurações do ViewRouter na aplicação. E é isso que a gente precisa fazer. Por isso que nós criamos essa constante aqui, ó, quando criamos o ViewRouter. Para quê? Eu vou pegar essa constante e aqui, ó, quando eu criar o Vue, eu vou passar para ele aqui. Considera o router. Considera as configurações do router. Só isso aqui. Vou salvar aqui e vamos ver então. Olha lá. Agora sim. Agora sim. Ó, lembrando, pessoal, os nossos arquivos estão todos separados. Está tudo separado lá. Mas o resultado final é um HTML só. Então, ó, se eu inspecionar elemento, ó, não tem nenhum erro, isso é maravilhoso. Vamos nos elementos. Se a gente for ver o HTML, é um só. Cadê o bar? Aqui, ó. Ó, div app. Ó, o navbar. Não é mais navbar, né? Nav. É o que está lá no nosso código. Ó, div, que é a página. Aqui. E é justamente isso. Tá? Isso aí é Spa. Acabamos de fazer nossa aplicação Spa. Mas para ficar mais visível, vamos criar outra página e vamos fazer essa navegação. Vamos ver como é que isso funciona. Tá? Então vamos criar aqui rapidinho uma outra página. Abram aí a pasta do projeto, views. Vou criar a página de clientes. Tá? Vou criar um novo arquivo. Vamos chamar de clientes.js. E aqui é a mesma coisa. Eu vou criar um componente da mesma forma que eu fiz o home. Então, constante clientes recebe view com V maiúsculo, tá? Ponto component. E aqui eu vou passar o nome do componente, uma string, vou chamar de clientes mesmo. Clientes. E o objeto literal de configuração. Então, template, que é o nosso HTML. Já vou colocar aquele comentário HTML. E aqui eu também só vou criar uma div, tá? Padrão. Com um H1 lá dentro, só para dizer que é a página de clientes. Então, vamos salvar. Temos aqui o componente cliente, certo? Que é a página de cliente. E vamos importar isso aí lá. Ó, pessoal, as páginas, por exceção, a gente vai colocar em português. Por quê? Quando a gente está utilizando o router, os links vão ficar aqui. Para o usuário final, até por uma questão que é um padrão que a gente utiliza, que é URLs amigáveis, que é o que a gente chama, a gente costuma colocar nome de URL de uma forma que o usuário final consiga ler e ele saber o que está acontecendo. Então tem lá barra clientes, ele vai saber que ele está na página de clientes. Então, por exceção, somente os componentes, o nome dos componentes e nome das rotas das páginas a gente vai colocar em português. De resto, o padrão é em inglês, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora é criar a rota, tá, do cliente. Então, fizemos o componente aqui, vamos aqui na rota, lá no nosso index HTML, aqui no registro de rotas, que é esse vetor, vamos criar uma cópia desse aqui de cima, tá? Então, vou colocar uma vírgulazinha aqui, objeto literal, path. O path agora vai ser /clientes, tá? Esse nome aqui não tem que ser, ó, esse nome aqui não precisa coincidir com esse nome do componente, tá? Não é regra. Você pode colocar outro nome de rota que você preferir. Mas para ser mais intuitivo, vamos colocar clientes. E o componente, tá? Vai ser cliente. O componente tem que ser importado, tá? Aí essa constante vai existir. Então,
aqui em cima, script src views /cliente.js. E aí importamos então o arquivo da página clientes, tá? E fizemos o registro de rotas ali no vetor routes. Fazendo isso, salvando, indo lá no nossa página, alguma coisa deu errado aqui. Faltou o S. Tu colocou o CS. Aí já não tem. Clientes. Obrigado. Então, eu não vou usar o link, tá? Porque o link ele tá enviando por .html, não está funcionando, tá? Então vou direto aqui na rota, colocar clientes. Ih, não foi ainda. Vamos ver que erro que ele deu agora. Sorry. Não deu erro nenhum, vamos ver. Tá, barra clientes. Eu coloquei direto clientes, né? Senhor, tá difícil hoje, tá? Desculpa aí, galera. Componente. Tem que ser componente, senão ele não carrega. A rota ele reconheceu, mas se você não falou com componente, colocou só cliente lá e ele ficou perdido. Então vamos voltar. Agora sim, página de clientes, perfeito? Então, ó, rota barra, rota raiz, home, rota clientes. Repara que parece que nem carregou a página. Só vai reparar que carregou porque mudou o texto. Que ele não pisca, ó. Ele não muda nada. Que é justamente isso é spa. Então, ó. Ele só muda o miolo. Não deu aquela piscada que ele estava dando, ó. Se eu acessar aqui, ó, o cliente pelo link que ele está indo direto no HTML, ó. Ele pisca a tela, né? Dá aquele fica exibindo as chaves, né? Agora se eu vou aqui direto, eu tenho que colocar o hashtag barra aqui e mudar, ó. Ele nem pisca, certo? Então é o spa entrando em ação. Temos aí a troca de páginas pelo spa. O que nós vamos fazer agora? Vamos consertar esses links para funcionar de acordo com o view router, tá? E vamos completar essas páginas, né? Não ficar só o título delas, beleza?